meu irmão. Vamos. Levante a sua voz pra adorar Ele nessa noite. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Só pela tua. Não é pelo que fiz. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome de... Eu queria ouvir só a igreja agora e as palmas, vai! Cante comigo assim, vai! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é... Só pela tua... Diga firmando! Firmado nela sou, inabalável vou. O nome disso é... Lá em cima, cante, não é? Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Firmado nela sou, inabalável vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Oh, oh, oh. Hey! Quantos podem ser gratos pela graça que nos amou de graça? Oh, aleluia! Ei! Vai! Uou! Essa aqui eu tenho certeza que vocês conhecem. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Tem crente vivo aí! O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Perdido em sua liberdade, esse mundo vem. Aonde estão os mais que vencedores? Deus não está morto. Tira o pé do... Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Se a festa morta necessita de uma ressurreição, perdido em sua liberdade, esse mundo vencerei. Canta aí! Meu Deus não está morto. Ele está vivo! Aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, fugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair. Vai! Joga tua voz lá em cima agora e declare, vai! O céu rugir, o fogo
fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão, meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão, meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão, meu Deus não está morto, vivo está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão, ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Quantos podem aplaudir o leão da tribo de Judá? Oh! Ele não está morto, meu irmão. E essa noite ele está aqui porque ele precisa te tocar. Eu não sei se você precisa de um toque do Senhor para que você seja renovado. Eu não sei se você precisa de um toque dele para que seja curado. Eu não sei qual tipo de toque você precisa dele nessa noite, mas ele está aqui para te tocar. Me lembro quando te encontrei, tudo novo você fez, os abraços que senti. E eu que achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu. Se você realmente quer se render aos pés dele, declare mais uma vez, diga: eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Vamos todos juntos, me lembro. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez, os abraços que senti. Diga várias vezes. Várias vezes eu caí, E você me levantou. achava estar bem, Mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo. Eu me rendo a ti. A tua vontade, a tua graça, Deus. Levante suas mãos lá no alto e diga: toca em mim. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo. Diga pra ele: toca em mim de novo, toca em mim de novo, vá. Toca em mim de novo, enche-me de novo.
Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. 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 Toca em mim de novo, toca em mim de novo, enche-me de novo. Oh, aleluia. Se você puder misturar essas palmas com glória a Deus e com aleluia. O toque do Senhor está indo ao teu encontro agora, meu irmão. O toque do Senhor está indo ao teu encontro nesse momento. E aonde você precisar de um toque dele, essa é a noite que ele vai te tocar. Oh Pai, estamos aqui prontos, Senhor. Já está tudo preparado para te receber. Você pode dizer isso para o Senhor: Pai, já está tudo preparado para te receber. Vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com o teu Espírito Santo sobre esse lugar. Estamos aqui, Senhor. Queremos te sentir, queremos ser tocados por ti. Oh, aleluia. Você vai declarar comigo assim, ó. Entra tudo aqui, minha casa está pronta. Declare. Pra te encontrar, brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, declararemos.
cremos que tu virás, Senhor. Oh, declare Hosana mais uma vez. Diga: Hosana. Sei que tu virá, Pai. Aleluia. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua luz, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Declare Hosana. Hosana. Oh! Eu sei que tu virá, Pai. Oh, invoque pelo nome do Senhor nessa noite. Nós invocamos, declare. Nós invocamos, acende a chama que venha, o teu reino. Declare isso. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Chame pela presença dele hoje. Nós invocamos, Oh, acende a chama, Deus. o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Canta, igreja. Oh, aleluia, Senhor. Eu creio que tu virá buscar a tua igreja, Pai. Por isso nós te invocamos nessa noite. Vem, Espírito Santo, sobre esse lugar. Declare mais uma vez, igreja. Cante Hosana ao Senhor. Hosana. Declare. Oh, te louvamos, Pai. Eu sei que tu virá, Deus. Oh, nós invocamos, declare. Oh, Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama
está nesse lugar. Glorifique ao Senhor, porque eu creio, Aleluia. Pai, que teu Espírito Santo já chegou. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. 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 Quantos creem que Ele está aqui nessa noite? Ele já se faz presente no nosso meio. Oh, Senhor Jesus, vem com a Tua presença sobre as nossas vidas. Oh, que os céus venham a ser abertos nessa noite. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Você que conhece, cante assim. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se você crê nisso, levante as suas mãos e cante. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Agora é Ele nessa noite. Que o leão da tribo de Judá venha rugir para estremecer tudo aquilo que não provém dos céus, para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes. Aleluia! Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Explode nova vida! E que a terra estremeça diante
Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Que os céus fechados estejam abertos nessa noite, meu querido. Oh, aleluia. Quantos acreditam que o céu está aberto sobre nós aqui nessa noite? Então, se você conhece, levante a sua voz e declare isso nessa noite. E vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Declare mais uma vez e peça pra ele, vai chover. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. A chuva de Deus vai começar a te molhar hoje. Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, e faz chover. Assim, assim. Faça essa oração nessa noite. Assim como a corça anseia por águas, Como terra seca, precisa da chuva. diga pra ele, diga. Meu coração tem sede de ti. Rei meu e Deus meu. Peça pra ele, peça. Assim como a corça anseia por águas. Como terra seca, Se você precisa da chuva dele nessa noite, declare com teu coração, diga: meu coração tem sede de ti. Vai, Paulinho, vai, Paulinho. E Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio,
Faz chover, derrama chuva. Oh, oh, yeah. Peça pra ele, vem. Vem com teu rio. Faz chover. Faz chover. Faz chover. Isaías 47 vai dizer que saiu uma água por debaixo da porta da limiar do templo. E ele vai dizer que por onde essas águas passavam, tudo que estava morto pelo caminho voltava a ter vida. Eu não sei se você acredita o tanto que eu acredito, mas se você não acreditar, eu acredito por você e profetizo para você também. Essa é a noite que a chuva de Deus está trazendo vida para tudo que estava morto na tua vida. Os teus projetos que estavam dentro da gaveta hoje serão ressuscitados. A chuva de Deus que está caindo sobre a nossa vida nessa noite. Não haverá luto, não haverá choro, não haverá enterro, porque os nossos projetos estão sendo ressuscitados. 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 A ordem de Deus nessa noite é tudo aquilo que está morto volte a ter vida. Volte a... Ei! Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Será que você pode levantar a sua voz em adoração a Ele nessa noite? Será que existe alguém aqui que é grato pelo sangue que foi derramado na cruz? Vamos fazer essa oração aqui nessa noite, a gente vai encerrar, amém? Quantos estão comigo? Então, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, diga, está nas mãos do meu Jesus, que vive. Pra gente terminar num lindo coral nessa noite, cante, cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Diga mais, mas eu bem sei, que a minha vida, diga, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu ia terminar agora, mas eu preciso dizer. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá
Quantos são livres, aplauda Ele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja, por favor. Vira para o teu irmão essa noite e fala assim, ó, a mesa está posta, amém? Quem vai dar um anúncio nessa noite? Alô? A paz do Senhor, família Nova Vida. Mas quem está feliz hoje nessa noite? Ah, não estou ouvindo, tá fraco, hein? Quem está feliz nessa noite? Eu quero deixar um versículo com vocês que está em Isaías 12, versículo 5, que diz: cantai louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, e que essas coisas venham ser contadas no mundo inteiro. Que possamos nessa noite enaltecer o nome do Senhor, pois grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. Que os louvores venham transbordar em nossas mentes, em nossos corações e nos nossos lábios, porque o Senhor, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém, igreja? Agora vamos aos nossos anúncios. Dia 25 de dezembro, no estacionamento da igreja, temos a nossa ceia, o nosso Natal diferente. Por que diferente? Vai ter o presépio, né, humano, vai ter a ceia, vai ter as distribuições das cestas. E não deixam de participar, não deixam de vir, pois a presença de vocês vai ser muito especial naquele lugar. Vai ser bênção, vai ser um dia maravilhoso e o nome do Senhor vai ser glorificado naquele lugar. Amém? Também o Reis falou que ainda tem 5 vagas para o encontro de casais em Angra dos Reis. Os interessados devem procurar ele no final do culto, pois só tem 5 vagas. Agora vamos para os nossos anúncios semanais. Terça-feira, às 19h30, o nosso culto da família. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8h da manhã. Na quinta-feira, o nosso culto de oração, às 19h30, com a temporada Coisas da Vida. No domingo, na nossa manhã, às 7h30, temos a oração. Às 8h30, a nossa escola bíblica dominical, onde o Giovanni, ele tem trago assim, uma roupagem nova para a nossa escola bíblica. Hoje, quem deu a escola bíblica foi o nosso pastor. Foi uma manhã de bênção, uma manhã de conhecimento, uma manhã de muito aprendizado. Às 8h30, a nossa EBD dos juniores, de 6 a 11 anos. Não deixem de trazer as crianças de vocês, não deixem eles de fora. Eles têm que participar, porque é de pequeno que se conhece a palavra de Deus. Amém? E de manhã, às 10h, o nosso culto matinal. E domingo, às 18h, o nosso culto de louvor e adoração, o qual nós estamos fazendo parte. Amém? Agradeço a oportunidade e que tenhamos um culto abençoado em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Amém. Ore e participe por todas as programações da sua igreja. Amém? Antes de a gente fazer o nosso ofertório, vou estar falando aqui da ano de celebração, na qual o pastor tem falado que o ano de 2023 para nossas vidas será celebração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não vivemos por vista, andamos por fé. Amém? E quem nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que verdadeiramente declarar e profetizar isso. Como o pastor falou ontem aqui, um ano profético. Que nós possamos profetizar sobre a nossa casa, que a nossa casa vamos celebrar tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Então eu vou estar passando aqui para que vocês possam, no final do ano, no culto da virada, trazer diante do Senhor uma oferta de gratidão. Isso aqui é para vocês poderem entrar o ano de 2023... Rogerinho, por favor. Com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para vocês. Amém? Nós daqui a pouco vamos estar orando o óleo ungido, na qual o pastor sempre tem feito aqui, para no final do ano nós já podemos colocar diante da nossa casa, nos ombrais do nosso altar, da nossa casa, no nosso alimento, para que nós possamos sempre saber que somos selados
pelo poder do Espírito Santo de Deus. Enquanto os nossos diáconos vai passando aí, aqui tem visitante. Alaide. Pode se colocar de pé, por favor? Está onde Alaide, gente? Valéria. Janete. Amém. Ângelo. Ângelo Guilherme. Vamos dar uma salva de palmas pela vida deles, por favor? Vocês estão na Igreja de Nova Vida, em Vila Rosali, ligado ao Conselho de Bispos. O nosso bispo primaz é o bispo Miguel Inculto. Se vocês não têm igreja, sente-se à vontade, tá? Que é a casa do nosso Senhor Jesus, que vocês possam se sentir abraçados. Se vocês têm, mande um abraço para o pastor de vocês, amém? Que tem aniversariante, Flávio. Quem é o Flávio aqui, aniversariante? Amém? Não, está aqui Flávio. Vamos orar por ele. Flavinho. Pediu para o diácono Felipe estar orando aqui pela vida dele. Amém? Está muito bonito ele. Amém. Vamos estender as mãos para cá, tá bom, irmãos? Amém. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, do Flávio. Eu te peço, Pai, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida dele, Pai, sobre a casa dele, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ele completa mais um ano de vida, Senhor. Ó Pai, e o melhor, Senhor, é estar na tua presença, Deus, porque o Senhor o resgatou, o Senhor o transformou, o Senhor o libertou, Senhor. E para nós é motivo de alegria, Pai, estarmos junto com ele nessa noite, celebrando, Pai, mais um ano de vida, que o Senhor possa estar abençoando, enchendo ele, Pai, das tuas bênçãos. É a oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele, amados. E aqui tem um aniversário de casamento. Paulinho e Vanessa. Por favor. Tem mais alguém? Deixa subir, pô. Isso é bênção para a nossa vida, porque tem mais um casal completando um ano de casamento. Quantos? 11 anos. Isso é bênção não só para a vida deles, mas para a igreja, porque aqui é uma igreja da família, onde nós podemos ver os frutos desse casamento, não só na obra, mas na vida dos filhos, que tem 3 agora, né? Aí, as bênçãos aí, ó. Quer mais? É bênção, pô. É não? É bênção. Vamos estender as mãos para cá, por favor, gente. Estamos na vida. Pai, grandioso é o Senhor sobre as nossas vidas nesta noite, porque aqui, ó Pai, se encontra mais uma vez a vida desse casal, Pai. Casal este, ó Pai, que tem feito o compromisso da aliança. Tem sido, ó Pai, honrado cada dia mais. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoar da cabeça à planta dos pés. Tudo aquilo que eles fizerem, ó Pai, seja para a Tua glória, seja para a Tua honra. Que o Senhor possa vir nesta noite aumentar, ó Pai, o amor do seu esposo para com a sua esposa, e da sua esposa para com o seu esposo, e deles, ó Pai, pelos seus filhos, e dos seus filhos por eles. Que o selo do Espírito Santo possa estar, ó Pai, sobre esse lar. Que nenhum mal, nenhuma praga possa chegar sobre esta vida. Mas aonde que eles forem, ó Pai, que a sua luz possa resplandecer sobre a vida deles. E que eles possam, anos e anos, ó Pai, estar nesse altar, comemorando, ó Pai, esta aliança na qual foi o Senhor que fez. É a oração que eu te peço nesta noite, crendo na tua vitória em todas as áreas da vida deles. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá de Jesus na vida deles. Deus abençoe, tá? Ó, e vem mais aí, né? A Vanessa falou que vem mais. Amém? Vamos estar fazendo o nosso ofertório neste momento. Momento esse de não é de pedir dinheiro, mas de sermos fiéis.
noite, Nova Vida. Tudo bem com vocês? Graças a Deus que está tudo bem. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar uma bênção específica nesta noite. Você crê assim? Traga o óleo ungido, por favor, aqui para frente. Esse óleo, querido, vai ser entregue na virada para a gente, tá bom? E você que vai entregar o seu envelope, você vai trazer uma oferta de amor ao Senhor. Você aí dentro desse envelope tem uma relação de alguns pedidos e você vai fazer alguns pedidos que você precisa para 2023, algum sonho seu. Todos os anos nós fazemos isso. Esse óleo, nesses domingos, nós vamos estar levantando aqui no altar para pedir a Deus uma bênção específica. Eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá, por gentileza. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estão os teus filhos que estão levantando este óleo no teu altar. Eu te peço que a tua bênção esteja sobre cada vidro deste óleo aqui. Óleo esse que vai ser aspergido nos umbrais das nossas casas. E, ó Deus, na primeira alimentação do ano, nós vamos, ó Pai, abençoar. Entendendo que a farinha da nossa panela não vai faltar, e nem o óleo da nossa botija, Pai. Obrigado, porque eu tenho certeza que a tua bênção já está sobre nossas vidas. Nesse ano de 2023, é o ano da celebração. Nós vamos celebrar, nós vamos ter vitórias nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Pode colocá-la no lugar. Queridos, agora na última semana do mês de dezembro, nós vamos estar celebrando a Semana da Virada. Nós vamos ter culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, que é o dia da virada. Então, a semana toda nós vamos cultuar ao Senhor. Amém? Alguns pastores vão vir. Eu estou tentando chamar algumas bandas que venham cantar com a gente aqui. Em cada culto, uma banda diferente. Eu espero que a gente consiga isso, para a gente fazer um culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, é importante você estar na Semana da Virada. Por quê, pastor? Você vai entregar a sua vida, o seu tempo, na última semana do ano, você vai estar congregando, entregando a sua vida, a sua família ao nosso Deus. Eu penso que 2023, sendo assim dessa forma, será um ano de celebração. Posso ouvir um amém? E em janeiro, vamos receber também alguns pastores, nós vamos fazer Janeiro de Deus, é tempo de avivamento. A gente não vai parar. Tem igreja que fala, em janeiro vamos tirar férias, todos os departamentos vão parar, o pastor vai para uma praia. Eu já não gosto de praia, né? Eu só estou conjecturando aqui. O pastor vai para uma praia, fica descansando. Não, janeiro todo mundo vai trabalhar, vamos cultuar ao Senhor. Ah, pastor, eu vou viajar. O problema é seu. Você pode viajar, fique à vontade. Mas alguns vão estar aqui, alguns duros igual a mim, que não tem dinheiro, né? Vai estar louvando, adorando, bem dizendo o nome do Senhor. Então, nós vamos ter o Janeiro de Deus, é tempo de celebração. E na última semana nós vamos fazer uma vigília de sexta para sábado aqui na igreja. Espero que você venha, vai ser uma bênção. Se tiver 10, está bom. A gente se ajoelha, dorme aqui no chão. Isso é uma bênção tremenda. De madrugada come um cachorro quente daquele com bastante refrigerante. Você que toma refrigerante, eu não tomo, né? A gente toma um café e assim sucessivamente vamos orar ao nosso Pai. Amém, amados? O tema da minha mensagem hoje é: visione o seu futuro. Repita isso para o seu irmão. Provérbios 13, versículo 12, vai estar na tela, e diz assim, que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, espero que Tu fale aos nossos corações e nos dê a esperança que nós precisamos. Te oramos em Cristo Jesus e todos digam amém. Visionar. Nós temos homens que são visionários, outras pessoas que param de sonhar, outras pessoas que desistem da vida, mas nós somos pessoas aqui nesta igreja que temos a tendência de olhar para frente e declarar o poder de Deus, tanto na nossa vida como na nossa família. A esperança precisa se tornar uma conquista. Você pode repetir isso para o seu irmão? A esperança precisa se tornar uma conquista. Uma visão de futuro dada por Deus não é para contemplação, mas para expansão e realidade. Adoece o meu coração quando eu vejo que Deus tem mais para uma pessoa e ela nem sai do lugar. Eu vejo isso muitas das vezes, aonde eu ando, na própria igreja onde eu sou pastor. Deus tem algo para aquela pessoa, mas a pessoa não sai do lugar.
ela quer fazer só aquilo, ela quer ser guiada só por um espaço que ela acha que ela tem. Mas Deus está nos dando todo o território para a gente conquistar. Diga amém. Quando saímos do nosso lugar, e alcançamos o que esperamos com fé, o nosso coração se enche de vida. Amém, amados? Amém? O aprendizado é vida. Repita comigo, o aprendizado é vida. Mas muitos não querem aprender a palavra de Deus. Muitos não querem se movimentar na questão de aprender algo sólido para a sua própria vida. Em muitos momentos na história, Deus posicionou seus filhos em lugares elevados para receber uma visão, e essa visão especial. E eu gostaria que você visse alguns personagens da Bíblia que receberam uma visão especial. Abraão foi um desses que recebeu uma visão sobre a extensão da conquista que Deus daria à sua vida e à sua família. Vai estar na tela. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apareceu, separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Moisés recebeu uma visão sobre o seu chamado para libertar Israel da escravidão do Egito. Ezequiel recebeu uma visão de restauração de Deus, que traria sobre o povo de Israel. Pedro, João, Tiago receberam uma visão que os levaram para um outro nível de revelação sobre Jesus. João viu o futuro que Deus preparou para os seus filhos, a cidade santa. Olha o que vai estar na tela. E ele me levou no Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Conheça esses homens, e eu quero que você, conhecendo esses homens, você passe a conhecer você. Sabe? Deus quer te usar neste tempo. Deus quer te usar nesses dias. Visione, olhe para frente, olhe para o futuro de uma forma diferente. Diga glória a Deus. Agora, antes de te dar uma conquista, Deus deseja ampliar a sua mente. Diga isso para o seu irmão. Antes de Deus te dar uma conquista, Deus deseja ampliar a sua mente. Amém? Os sonhos eternos de Deus não cabem em mentes pequenas. Os sonhos eternos de Deus não cabem em mentes pequenas. Muitos têm isso aqui, queridos. Pensam só nesse pouco grupo aqui, nesse outro grupinho deste lado. Pensam, visionam coisas muito pequenas, sabe? E Deus quer que a sua mente seja ampliada. Diga amém. Gênesis 15, versículo 5 vai dizer assim: levando para fora da tenda, disse-lhe, dizendo a Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Será que Deus está falando com você hoje? Será que esse versículo fala alguma coisa para você hoje? Então, eu quero encher o seu coração com uma frase que encheu o meu coração. Coloque para mim, por favor. Enquanto não tivermos disposição para sair da tenda, não veremos. Repita isso para o seu irmão enquanto eu bebo um copo com água. Tem gente que acha se autodidata da Bíblia. Mas sair da tenda é aprender, é olhar para as coisas que Deus vai colocar em suas mãos. E tudo vem através do ensinamento da palavra, da busca. Sair da tenda é buscar. Sair da tenda é aprender mais e mais. Sair da tenda é visionar as estrelas dos céus, as areias do mar. Agora, quando recebemos uma visão de Deus, ela não é projetada para o nosso tamanho, mas para a dimensão de suas mãos. A mão de Deus é como uma concha que pega todo o oceano. Direcione os seus pensamentos, direcione a sua vida, direcione a sua visão e coloque nas mãos de Deus. Deus nos convida todos os dias para o milagre. Diga amém. Queridos, essa frase me chamou a atenção, gostaria que chamasse a sua atenção também, você colocasse lá no seu story, né? Enquanto a nossa parte é obedecer a Deus
Enquanto a nossa parte é obedecer, a de Deus é realizar o milagre. Eu acho que você não entendeu bem, não, mas daqui a pouco você vai entender outras coisas e você vai dar um glória a Deus melhor. A visão de Deus é sobre, preste bem atenção, a visão de Deus é sobre realizar algo impossível. Vamos lá? A visão de Deus é sobre realizar algo impossível através de uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado, sem recursos suficientes. Será que essa pessoa é você? Será que tem alguém aqui nesta noite que está passando por isso aqui? Hein? A visão de Deus é realizar algo impossível através de uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado, sem recursos suficientes. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Você não precisa pular, você não precisa gritar. O que você precisa entender que a palavra aqui lida, escrita, entrando no seu coração, vai trazer resultados excelentes para a sua vida e para a sua família nesta noite. Diga um amém bem forte. Amém. Para expandir a sua visão, primeiro ponto, coloque a visão que Deus te deu em movimento. Repita para o seu irmão, coloque a visão que Deus te deu em movimento. Ele disse para Abraão, olhe, a visão de Abraão, olhe, ó. Muitas das vezes a nossa visão só está aqui, sabe? Então, para expandir a sua visão, coloque a visão que Deus te deu em movimento. Gênesis 12, versículo 4 vai dizer que partiu Abraão como lhe ordenou o Senhor. Repita comigo, partiu Abraão como lhe ordenou o Senhor. Abraão começou a andar. Abraão começou a se movimentar. Quem sabe hoje é o dia para você se movimentar. Hoje é o dia para você dar um glória a Deus melhor. Hoje é um dia para você sair do seu lugar e dizer assim, pastor, eu quero. Hoje é um dia para você sair do seu lugar e dizer, eu quero Jesus na minha vida agora, por todo sempre. Eu quero mudar a minha família, eu quero mudar a direção dos meus pensamentos. Eu quero mudar a minha vida. Quem sabe hoje é o seu dia de você se movimentar em nome de Cristo Jesus. Diga amém. Partiu Abraão como lhe ordenou o Senhor. Gênesis 12, 4. Depois de receber o chamado e a visão que Deus o confiou, Abraão fez uma das coisas mais poderosas. Deus deu a visão a ele, e ele fez uma das coisas mais poderosas. Ele partiu. Ele não ficou parado. O meu problema é o seu, é quando nós ficamos parados, sabe? Parados. Nós temos uma visão de Deus, temos um potencial tremendo, sabe? Mas só usamos esse potencial que Deus nos deu quando nós queremos. Nós temos que usar esse potencial todos os dias que Deus nos deu, porque Deus te deu esse potencial para ser usado, para abençoar outras vidas. Você está aqui hoje para receber de Deus, para abençoar outras vidas. Então, queridos, vamos partir. Ele partiu, sabe? Movimentar a nossa visão nos dará uma nova perspectiva sobre o que precisamos alcançar. Movimentar a sua visão, 360 graus, meu irmão. Olhe, ambicione alguma coisa, crie uma expectativa dentro do seu coração. O ano está acabando, sim, vamos esperar 2023 chegar para a gente visionar. Não, esses poucos dias que faltam, pode ser dias de milagre, de resposta, de bênção, de prosperidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Você pensa que um pássaro voa sem pena? Um pássaro consegue voar sem pena? Você não consegue voar sem Jesus Cristo na sua vida. Você não consegue voar sem Jesus, como um pássaro não sabe ou não consegue voar sem pena. A visão não é só levar a visão não só te leva ao seu destino. A nossa visão esclarece o lugar onde eu e você podemos alcançar. A minha visão vai além. Os meus sonhos vão além do que você possa imaginar, sabe? Quem tem sonho aqui, levante a mão. Sonhe, queridos. Sonhe mesmo, sabe? Sonhe mesmo. Sonhe, olhe.
Ambicione mesmo. Peça a Deus para que Deus coloque o que você está sonhando em suas mãos. Agora, parta, saia do lugar, não fique parado. Tem gente que está sonhando, mas fica parado, sabe? Acorda 9 horas da manhã, toma o seu café, vai para o trabalho 2 horas, volta para casa, bota os filhos no colégio, 2 horas da tarde volta de novo, não faz nada, não anda, chega à noite, 5 horas da tarde, vai, come a sua sopa, deita, vai para a academia, volta, faz sua ginástica, à noite vai, dorme, no outro dia a mesma coisa. Meu irmão, que isso? Sai da rotina. Sai da rotina, muda a sua trajetória. Muda a sua trajetória. Teu filho já está cansado de andar de bicicleta. Teu filho já está cansado de olhar para a sua cara, sua mulher também, sai de casa. Você, mulher, também sai de casa, vai fazer o cabelo, vai botar aqueles troços no olho lá, grandão. Vai botar um batom roxo na boca, que ele já está cansado daquele batom rosa que você usa. Temos que sair, queridos. Temos que sair, temos que falar, temos que visionar. Muitos estão parados, sabe? Parados, a obra do Senhor está aí, e tem muita gente parado demais. A obra do Senhor está à sua disposição, você pode alcançar coisas grandes, Ele te dará uma dimensão maior do que você precisa. A minha e a sua visão, ela precisa de uma ponte, que vai conectar o presente ao seu destino, e essa ponte é Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a ponte para a sua vida. Amém, amados? Amém. Pega essa frase e coloca no seu coração, se você quiser dar glória a Deus. Vamos lá. Quem sabe ler aqui? Então vamos lá, gente. Esse glória a Deus foi muito fraco. Mas eu tenho uma outra coisa aqui que eu vou te mostrar. Eu acho que se você não der um glória a Deus, sair dessa cadeira, ficar de pé, eu acho que vai ser uma vergonha para você mesmo. Quem conhece aqui Martin Luther King Jr.? Você não conhece, mas você já ouviu falar, né? Já se foi há muito tempo. Um dia, quando ele entrou no ônibus e estava na parte de trás em pé, porque nessa época um negro não podia sentar e nem estar na parte da frente do ônibus. Sabe o que ele disse para si mesmo? Tem gente aqui hoje que, por causa das sentenças, por causa de algumas palavras, estão com o coração magoado. Magoei! Igual aquele gato antigo que fica lá no teu telhado gritando, magoei! Lembra dele? Lembra daquele gato? Será que esse gato é você que fica nos telhados da vida gritando, magoei? Então, Martin Luther King Jr., um dia, quando ele entrou no ônibus e estava na parte de trás em pé, porque nessa época um negro não podia sentar e nem estar na parte da frente do ônibus, ele disse a si mesmo, dê glória a Deus se você quiser, coloque. Pronto. Aí ele escreveu mais ainda, coloca para mim. O que ele escreveu? A visão é a bússola, o propósito é o caminho, a obediência são os passos. Deus enviou o vento favorável para quem está com as asas abertas. Ele está dizendo, você não pode ficar parado, você tem que abrir as asas. Você precisa abrir as asas. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não tenho compromisso, eu não estudo, eu não leio a palavra, eu não venho aos cultos, eu não dou o meu melhor para o Senhor, eu dou o resto. Qual o resto da semana que você dá para Deus? Hein? Tem vários restos aqui que eu poderia falar, mas não vou falar porque o horário já se foi. Eu ainda quero orar por você e fazer a Santa Ceia. E quero sair daqui 8 horas. Não quero sair daqui 8h30, 9 horas. O culto termina que horas? 8. Então, se eu terminar mais do que isso, eu sou mentiroso, né? Aí vou colocar a culpa em Deus. Não foi Deus que movimentou as águas. Diga para o seu irmão, comprometa-se com o processo. Nós temos uma visão, um sonho, mas nós já queremos chegar no final. Sim ou não, muitas das vezes?
Mas e o meio? O meio é o processo. Nós não queremos viver o processo do milagre. O processo do milagre, muitas vezes, gera trabalho, e muito trabalho. Eu faço móveis, alguém me chega para mim e fala, eu quero um móvel X, eu sonho aquele móvel com aquela pessoa, faço todo o desenho, mostro aquela pessoa, ela chega muito lindo, vai ficar muito lindo na minha cozinha. Então vamos começar? Vamos começar. Tem o início, eu mostrei para ela, e mostrei o fim pronto. Mas tem o processo. O processo, querido, dói. O processo gasta tempo. O processo para criar um filho gasta tempo. O processo para um casamento gasta tempo. Sabe? E para você adquirir bênçãos dos céus, gasta-se tempo também. Sabe? Deus nos conhece. Então, por isso que tem certas coisas que não chegou nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Pastor, por que eu sou um duro até agora? Poxa, eu não sei, né? Ele te conhece. Comprometa-se com o processo. Gênesis 18, versículo 1 vai estar na tela e diz assim, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão tinha um desafio, a esterilidade de Sara. Era necessário que ele passasse por um processo. Sabe? Em alguns momentos ele errou, e isso custou muito para sua família. Um dos exemplos disso é o nascimento do seu filho Ismael, tudo porque ele não soube respeitar o processo. Tudo de ruim que acontece na nossa vida é porque não sabemos, não respeitamos o processo. Sabe? Não respeitamos o processo. Queremos ser, mas tem um processo. Visionamos, sim, mas tem um processo, tem um meio, tem um recheio, sabe? Nós temos que viver o processo. Você não pode alcançar uma visão do futuro sem ter uma consciência clara do seu presente. Diga para o seu irmão, sair do chão exige esforço e comprometimento. Diga para o seu irmão, nenhum pássaro voa sem penas. Nenhum pássaro voa sem pena. Sabe? Nenhum pássaro. Sair do chão exige esforço e comprometimento. E exige mesmo, meu querido, sair do chão. Eu sei disso, porque quando eu fiquei internado, o médico disse, você tem que sair da cama. Imagina você saindo da cama paralisado de um lado. Mas você tem que andar, você tem que se movimentar. Imagina se movimentando, hein? Que a tendência é ficar o quê? Deitado. Sabe? Muitas vezes a mais, espera que eu vou te ajudar. Eu falei, não, me larga, deixa que eu vou tomar banho sozinho. Não, porque você pode cair lá no banheiro. Não, eu vou tomar banho sozinho. Aí tinha um enfermeiro lá que ele... Vou falar não, porque o pessoal me mata, né? E ele falou, eu vou te dar banho. Eu falei, não, tomo banho sozinho. Eu posso te dar banho aí na cama mesmo? Eu falei, não. Exige esforço, sim ou não? Se levantar quando você está doente, exige esforço. Quando alguém te magoa, quando alguém tira a sua razão, você tem de ter esforço para se levantar, sabe? Quando sua mulher te maltrata, você tem que ter esforço para olhar para a cara dela. Quando seu marido te maltrata, você tem que ter esforço para olhar para a cara dele, sabe? É verdade ou não é verdade? Você tem que se esforçar demais, porque a sua vontade não é olhar, a sua vontade não é amar, a sua vontade é matar. É matar. Mas você tem de se levantar e você tem de olhar, sabe? Você tem que criar asas, você tem que criar penas, você tem que decolar. Porque essas coisinhas que acontecem no casamento, você está acostumado há muito tempo, porque você tem mais de 10 anos de casado, eu tenho mais de 30 anos de casado, estou acostumado há muito tempo, mas quando vem a gente... É igual crente, né? 20 anos de crente, quando fala alguma coisa, magoei. 10 anos de crente, cara. 15 anos de crente, levou pancada na vida, já perdeu tudo que tem direito nessa vida, e depois está lá em cima da carne seca, aquele negócio todo, acontece alguma coisa, dá alguma palavra meia pesada, magoei.
Crie asas, meu amigo. Deixa nascer as penas em você, sabe? Deixa nascer as penas em você. Vamos voar alto. Palavras negativas não quer dizer nada. Eu vivo cheio de palavras negativas todos os dias. O que mais eu recebo na minha vida é não. Palavras negativas vêm todos os dias na minha vida. Queridos, eu empurro todas elas e vou caminhando. Vou empurrando todas elas, sabe? As penas estão crescendo, as penas estão sendo trocadas, não é verdade? As penas ficaram velhas com o tempo, eu vou lá igual a águia, me esbofeteio na rocha, sabe? Puxo com o meu bico, né? A águia faz assim, tira suas penas, com força, sangra, mas com certeza que novas penas virão. Novas. Eis que tudo vai se fazer novo na nossa vida. Mas temos que passar pela dor, temos que passar pelo processo. Sabe? Mas nós não gostamos de dores. Quem quer vitória aqui, levante a mão. Você só vai ter se tiver luta. Só com luta. Nenhum pássaro voa sem as penas. A realidade é que você não pode se comprometer com o seu sonho e achar que o outro dia você vai alcançá-lo. Isso é muito fácil, né? Você acha o sonho aqui, meu sonho é esse, no outro dia se realiza. Seria fácil demais. Quantas pessoas ganharam na loteria e hoje é um duro na vida? Muitos. Por quê? Não sabe administrar. E hoje você está aqui, pastor, eu tenho certeza que amanhã eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo outro. Deus não vai te dar porque Deus te conhece. Deus sabe o quanto você sabe gastar. Deus sabe o quanto você não sabe administrar o seu recurso, os seus recursos. Então Ele vai te segurar, vai te dar o pão de cada dia. Você vai chegar lá na padaria, me dá R$2 de pão. Ele vai te dar 6 pãezinhos, lá na padaria que eu compro assim. Quando chegar na hora do almoço, Ele vai enviar 1 quilo de arroz, um pouquinho de feijão, tudo direitinho. Por quê? Porque você não sabe administrar. Aí no processo da vida, Ele vai te dar o poder, Ele vai te dar a unção e vai te ajudar a você pensar em administração. Aí no processo da vida, você vai aprender, aí você vai receber. Você tem que estar comprometido com o processo de colocar seu sonho em prática. O processo nos torna qualificados para possuir a nossa conquista. Mas Deus não precisa de processo para nos dar aquilo que Ele planejou para mim e para você. Mas somos nós que precisamos de processos para receber e dar o valor àquilo que recebemos. Toda aeronave, antes de levantar o voo, precisa saber as condições do clima. Imprudência é tentar levantar o voo sem estudar o que está em sua volta. Muitos estão levantando alguns voos aí, mas não sabem o que está à sua volta. Deus te deu uma visão, queridos. E essa visão que Deus te deu é para você olhar, para você observar o que está do seu lado. Amém, amados? Para você observar as coisas. Eu penso que o discernimento não considera a realidade, mas a interpreta por fé. O discernimento não desconsidera a realidade, mas a interpreta por fé a realidade. Não menospreze seus pequenos começos. Diga para o seu irmão, não menospreze seus pequenos começos. Sara engravidou, deixa eu dar uma corridinha aqui, e deu um filho a Abraão em sua velhice. Você conhece a história. Na época fixada por Deus, eu acho que está aí na tela. Por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque, o filho que Sara lhe dera. Abraão recebe uma promessa de que os seus descendentes seriam como estrelas do céu. Mas Abraão não teve muitos filhos. Ele só teve apenas um, que foi o filho da promessa.
quem sabe hoje, diante do seu cenário, você imagina que não será possível acessar coisas grandes, porque você começou pequeno por demais. Agora, me permita te dar um conselho. Você não permitiu, mas eu vou te dar. Não invista em ter um grande começo. Apenas comece. Vou repetir mais uma vez. Não invista em ter um grande começo. Apenas comece. Se você quiser dar um glória a Deus, você dê. Se não quiser, ficar calado. O avião, ele vai taxiar. Amém? Depois que ele taxia, ele pega e começa a andar. E ali ele começa a tomar velocidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você é esse cara. Começa devagar, mas começa a tomar velocidade. Agora você dê glória se você quiser. É no fim da pista que o avião decola. Agora, o fim da pista sempre é o nada. O fim da pista sempre é o mar. O fim da pista sempre é o nada. Mas é no fim da pista que ele decola. Eu quero dizer para você, comece, meu irmão. Crie força, crie coragem. Vá até o fim da pista e decole. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Decole. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, que foi Deus. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia. E esse homem só teve apenas um filho. Um filho. Mas aquele um filho foi a promessa que Deus deu. Você só precisa de uma promessa. Você só precisa de um toque de Jesus na sua vida. Só isso. Toda a visão de Deus nunca é apenas para uma pessoa. Sabe? Deus quer te expandir. Deus quer te levantar. Sempre Ele vai alcançar alguém. Sempre Ele vai alcançar a pessoa que está ao seu lado com o seu testemunho. Abraão se torna pai da fé, porque ele teve desafios grandes, mas ele também teve desafios pequenos. Acreditar que seria pai, quando a sua esposa já era numa idade avançada, e ele também, e ela era estéril. O tamanho das suas lutas revela a grandeza do seu destino. Repita isso para o seu irmão: o tamanho das suas lutas revelam a grandeza do seu destino. Não há nada que Deus nos dê que seja possível ser realizado sem Ele. Muitos querem voar, mas não há nada que Deus nos dê que seja possível realizar sem Ele. Se você acha que esse seu pensamento, essa tua vontade que você tem de ser, de criar, que você vai pegar hoje aqui, vai levar para dentro do seu coração, você acha que você vai realizar tudo isso sem Deus? Só com Ele. Só com Ele. Eu termino com uma frase, porque o meu tempo já foi embora. Qual é o próximo nível no seu relacionamento com Deus que você deseja viver? Eu não termino a mensagem hoje. Eu deixo no ar para você, para o próximo dia, ou para a próxima semana, ou para o próximo domingo. Qual é o próximo nível do seu relacionamento com Deus que você deseja viver? Você está vivendo esse. Qual o próximo nível? Qual é a promessa que você vai fazer a Deus hoje?
para que as coisas, os impossíveis desta vida, venham acontecer no seu dia. O meu Deus é o Deus do impossível, sim ou não? Ele está aqui nesta noite, sim ou não? Agora, qual é a promessa? Qual é o próximo nível do seu relacionamento com Deus que você deseja viver? Hoje você pode fazer isso. Hoje você pode sair do seu lugar, levantar as mãos e dizer: Senhor, hoje, pastor, eu quero Jesus como meu único salvador da minha vida. Você pode dizer: pastor, hoje, nessa última Santa Ceia do ano, eu quero um compromisso diferenciado com Deus. O ano de 2023 que vai entrar vai ser totalmente diferente. Eu vou me dedicar à minha família, sim. Vou me dedicar ao meu trabalho, sim. Mas vou buscar o reino em primeiro lugar, porque eu tenho certeza que as outras coisas serão acrescentadas. Eu estou te chamando para ser um ser inteligente, sabe? Inteligente. Muitas das vezes não nos falta inteligência, nos falta discernir as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Ah, pastor, então é falta de inteligência, não. Discernimento, sabe? Discernimento. E Deus hoje quer te dar esse discernimento. Deus quer hoje derramar essa vitória na sua vida. Mas eu te faço a pergunta de novo: qual é o próximo nível do seu relacionamento com Deus que você deseja viver? Vamos ficar de pé. Falei com você que eu ia terminar o culto 8 horas. Tem alguém nesta noite aqui que volta para Jesus, ou aceita Jesus como seu único Salvador, ou quer tomar uma posição diferente, dizendo: a partir de hoje, a minha vida vai mudar. Hoje é o teu dia, é o teu momento, é a sua hora de você firmar um compromisso, não com o pastor que vos fala, mas com Deus. Tem uma música que diz que pode acontecer que o dia não amanheça muito bem, não. Sabe? Mas vai vir algo de Deus para você. Amém? Quem sabe hoje o teu dia não foi muito bom, né? Mas o milagre está próximo. Quem crê assim, diga: eu creio. Aleluia. Nós vamos distribuir a ceia para você hoje. Já está sendo distribuída. Você pega essa ceia com inteligência. Olha só o que eu estou dizendo. Pega essa ceia com inteligência. Você é um ser inteligente. Deus pode mudar a sua vida hoje. Quer dizer, Ele está mudando a minha e a sua vida. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto Ou passando no vale, mesmo assim estou certo. Diga: Deus me guiará. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada. Deus não eu quero dizer que você pode decolar sim.
Pode partir para voar. Pode partir. Vá. Táxi. Liga os motores. Começa a andar. Ah, pastor, lá na frente tem um abismo. Comece a andar. Comece a acelerar. Bem forte. O abismo está chegando. O nada está acontecendo. Está ali na frente. Mas é o momento de você decolar. É o momento de você decolar. É o momento de você abrir os seus olhos e ver que o nada está embaixo, mas você está por cima do nada. Você está por cima de tudo. Você está por cima de tudo. E Ele está aqui, segurando nas suas mãos. Jamais. Ele não vai falhar para você. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Deus não falhará jamais. Aleluia. Essa é a última ceia do ano de 2022. Essa é a 12ª ceia minha deste ano. Porque eu estive aqui em todas as ceias. Todas elas eu estive presente. Eu sei que tem muita gente aqui também que estão na 12ª ceia. Eu gostaria que você levantasse aos céus o seu pão e desse graças a Deus. Desse graças a Deus por esse momento tão especial. Queridos, quando eu chego no dezembro de cada ano, eu estava em casa hoje, dando uma varrida no meu quintal lá da minha casa. Eu estava pensando nesse ano de 2022, quantas coisas aconteceram, coisas boas, mas também muitas coisas ruins aconteceram. Eu vi pessoas partirem este ano, pessoas amadas. O nosso coração fica pesado. Mas eu, parado naquele lugar ali, onde eu moro, eu olhei para a minha vida, eu pensei assim: até aqui tem me ajudado o Senhor. Até aqui, nesse dia de hoje, 4 de dezembro de 2022,
Até aqui o Senhor tem nos sustentado, gente. Quantos queriam viver o que nós estamos vivendo? E já estão debaixo da terra. E Deus está nos dando essa oportunidade, querido, de viver esse novo tempo, essa nova história. Eu quero dizer para os irmãos, se Deus está nos dando essa oportunidade, vamos nos preparar para voar? Vamos nos preparar para voar? O horizonte está lá, o nada está lá. Você está em terra segura, mas Deus quer que você voe. Que você veja todas as circunstâncias da tua vida lá do alto, porque é do alto que vem o socorro. É do alto que vem o nosso socorro. Aleluia. Erga seu pão aos céus. Obrigado, Jesus. Porque essa oportunidade nos leva a lugares bem altos. Te dou graças por essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Rendo graças a Ti. Graças a Ti, meu coração agradece por tudo que tens feito. Eu louvo teu nome, Senhor. Graças a Ti. Obrigado por este pão, Jesus. Te rendo graças por esse momento especial que nós estamos vivendo. Obrigado. Que essa última ceia deste ano 2022 possa ficar marcado em nosso coração, na nossa vida, no nosso dia, no tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado por esta igreja, por cada membro que em todos esses meses, em todos esses dias vieram aqui te adorar, te bendizer até o dia de hoje, Pai. Obrigado, eu abençoo este pão em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém. Coma deste pão. Rendo graças a Ti, graças a Ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome, sim. Dou graças a Ti. Agradeça a Deus por esse tempo, queridos. Dê graças a Ele, agradeça a Ele. Quem sabe você está com a sua família aí. Pega no braço da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Coloque a mão no ombro desta pessoa e agradece pelo seu casamento, por você estar vivo, por você estar amando esta pessoa. Se você deixou seu esposo, sua esposa, seus filhos em casa hoje, dê graças a Deus porque estão em casa em segurança. Dê graças a Ele, dê graças a Ele. Coisa linda, eu estou vendo casais aqui abraçados.
agradecendo a Deus pelo ano, por ter chegado até esse mês de dezembro, por estar vivendo esse tempo. Rabastubi cantará, Dalemandaraba subiandarás, Demandou chamandaraba subiandaraba. Graças a ti por tudo que fez, por tudo que faz, dou graça a ti. Vamos voar alto, queridos. Grato sou, Aleluias. grato sou, Amandou chamarabá. Deus, Demandou chamandarabá. Delemandou chamandou rabashubiandaramanamanamana. sou grato pela minha vida, ó Senhor. Grato pelo ar que eu respiro, grato pela bondade que me cerca, eu sou grato. Pegue seu cálice, abra ele. Gostaria que você trocasse esse cálice com alguém, dissesse para essa pessoa: o bem que eu quero para mim, eu desejo para você. O bem que eu quero para mim, eu desejo para você. O bem que eu quero para mim, eu desejo para você. Aleluia. Aleluia. Você quer trocar o cálice com alguém? Aleluia. Ah, Jesus, que noite profética é essa? De abraços. O bem que eu desejo para mim, eu desejo para você. Oh. Ah, manda lá, subianda. Mandou, cantaraba subianda, ramana. Coisa linda, que visão linda que Deus me dá. Coisa linda. Ah, que coisa linda. Meu Deus. Tu és meu Deus. Soberano. Tu és soberano nas nossas vidas, Pai. Erga os céus, Pai, obrigado. Obrigado por esse momento tão especial que Tu está dando a cada um nesta noite, de viver esse milagre, de estar do lado de pessoas amadas, de pessoas queridas, trocar o cálice com alguém que a gente ama, com alguém que a gente quer ver bem. Que bênção, Pai. O bem que eu quero para mim, Pai, eu desejo para toda esta igreja. O bem que eu quero para minha família, eu desejo para todas as famílias desta igreja. Obrigado, Jesus. Eu abençoo este cálice, não em meu nome, mas em Teu nome. Diga um amém. Diga graças a Deus. Beba deste cálice. Depois dê um glória bem forte. Você pode exaltar o nome dele, fazer um barulho neste lugar. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem.
E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Olhe para mim, faça assim com as suas mãos e fala assim: toda festa termina com alegria. Diga para o seu irmão: hoje é noite de alegria. Amém? Diga bem alto para o seu irmão: na última Santa Ceia do ano de 2022, eu vou viver uma virada na minha vida. Você pode dizer para o seu irmão? Diga: eu vou viver. Você vai viver? Então dê um aplauso bem forte a Jesus, vai! Mais forte! Onde era tristeza se verá a dupla honra me honrar, com boas novas proclamarei, uma nova história celebrar. Declare isso, vai! É chegada a minha hora, o silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Só quem vai viver uma virada, vai! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Declare isso! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Vai cima, vai! Tchau, 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 tchau. Uau! Todos juntos, todos juntos! Onde era a tristeza se verá a dupla honra me honrar, com boas novas proclamarei, viva a história celebrar. Eu não sei se você tá vendo, mas olha só. É chegada a tua hora, o silêncio faz barulho pra ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido, eu tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Oh! Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver, yeah, yeah. Oh, eu vou viver uma virada. Eu quero ouvir só a igreja agora, vamos. Eu vou Pra gente terminar, vai. Eu
Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto, querido. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse domingo, Senhor, por a palavra que nós recebemos. Obrigado, Deus, por sentar à mesa conosco, Pai. Pai, nós entregamos nossa vida, que o Senhor possa cuidar da nossa volta para casa. E que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, essa virada nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa capacitar cada um de nós, conduzir a nossa família, Senhor, que Teu Espírito Santo de Deus esteja em cada lar aqui representado. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! Yeah, yeah, yeah. Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte.